Oi pessoal, sou a Dani. A gente está aqui para mais uma resenha psicológica do nosso canal Lendo e Cantarolando. E o livro da vez vai ser o livro da caixa 030 da Intrínsecos, que veio nessa cor amarela lindíssima e se chama A Metade Perdida, escrito por Brit Bennett. Antes de fazer aqui a resenha para vocês, eu gostaria de estar primeiro esclarecendo que esse não é meu ambiente normal, tenho avisado nos últimos vídeos, por causa da correria estou gravando no meu consultório. Mas quem quiser ver aí minha biblioteca, aí embaixo vai ter um link na descrição. Galera que não é de casa também, vai ter um link também na descrição explicando como funciona o canal, tá bom? É isso, mas vamos lá, vamos começar a nossa resenha. Eu vou fazer uma resenha aqui falando do cunho psicológico do livro, uma proposta que a gente tem aqui no canal. Eu sou psicóloga, e eu faço uma resenha falando sobre questões psicológicas abordadas na história, ou de acordo com a dinâmica dos personagens, ou então que mostre a dinâmica de interação deles. Então eu vou estar falando sobre isso. Mas antes de fazer isso, eu tenho que avisar que eu vou ter que dar spoilers, tá? Vou fazer uma resenha básica aqui no início, sem os spoilers, e depois vou avisar o momento que eu vou começar a dar os spoilers, beleza? Então é o seguinte, para começo de conversa, a Intrínsecos lançou esse livro na caixa de março, veio capa dura, como sempre, né, o clube de assinatura. É um livro que veio, claro, com a letra ok, tá vendo? A diagramação veio bem bonita, muito bonita mesmo. E esse é um livro que eu gostei bastante para avaliar ele. Eu avalio ele com uma nota tipo uns 3,5, embora as questões apresentadas aqui sejam muito boas, a história eu achei um pouquinho arrastada, um pouco demorada, mas assim, é uma história boa de uma forma geral. Então, resenha básica minha, eu dou uns 3,5, achei o livro arrastado, mas assim, bem abordado. Vai ter um link aí embaixo também mostrando a abertura desta caixa, porque eu abri essa caixa, né, já fiz a resenha aqui, e vai estar mostrando o brinde que veio com ele também, beleza? Então, confere aí embaixo também. Agora vamos lá, vamos falar da parte psicológica envolvida, né? A partir de agora vai ter spoilers, então sinto muito, galera, tenho que fazer isso. Resumindo a história, para poder falar da psicologia, o que acontece? Nós temos aqui uma cidade no interior, uma cidade que não está no mapa, uma cidade que, assim, inclusive, ela foi fundada com o teor de não ser uma cidade encontrada, e essa cidade, ela se encontra nos Estados Unidos, e a história dela é a seguinte: havia uma menina que nasceu de pais que eram muito negros, com a pele mais escura, e ela nasceu com a pele mais clara, e ela nem era considerada uma menina branca, nem era considerada uma menina negra. Então ela tinha rejeição da população branca porque ela era negra, mas ela tinha rejeição da população negra porque ela não era negra o suficiente. Então ela cresceu com o sonho de ter um lugar que fosse para pessoas como ela e fundou essa cidade. E nessa cidade todas as pessoas são negras, mas não tão negras, ou então elas são amarelas, pardas. E lá é uma cidade, assim, profundamente racista. E, embora tenha sido fundada justamente por causa de racismo, é uma cidade profundamente racista. E nessa cidade, né, as pessoas vão crescendo e tudo, e até que chega numa época onde nascem duas gêmeas. As duas gêmeas nascem com a pele mais amarelada e elas claramente podem se passar por brancas, muito embora elas tenham descendência negra. E na infância delas, aconteceu um acidente, porque na família delas, elas têm o pai e 2 tios, né, que são todos irmãos. 2 dos tios delas são realmente complicados e morreram. E o pai delas não, o pai delas sempre foi assim uma pessoa trabalhadora, honesta e tudo, mas foi confundido de certa forma e foi arrastado para fora de casa por algumas pessoas brancas que o espancam, matam ele. E dali essas duas gêmeas elas passam a ser criadas só pela mãe. A mãe, com dificuldades financeiras, passa a trabalhar como doméstica para criar as meninas. E quando elas criam uma dada idade, uma delas, o sonho dela é teatro, é trabalhar com teatro, ser atriz. E o sonho da outra é ser professora. E aí o que acontece? Nessa história toda, as duas elas veem o sonho delas perdido para trabalhar como domésticas e ajudar a mãe. E um dia, depois de elas sofrerem muito na cidade, as gêmeas decidem que vão sumir de noite, simplesmente desaparecer e ir para outra cidade. E elas vão, ficam lá um tempo, e até que um dia, uma delas
a Estela, ela consegue arrumar um emprego, um escritório, e aí ela começa a se passar por branca. E ela simplesmente resolve fugir, apagar a história de família dela e tudo. Por quê? Porque se ela se passar por branca, ela tem possibilidade de assumir um emprego. Enquanto que a outra, ela não assume isso, ela arruma um relacionamento com um homem negro e tudo. Tem uma filha, e essa filha que ela tem, ainda mais negra do que o pai, ela é bem negra, menina, bem escura. E ela, a Judy, no caso, ela é bem escura. E aí ela acaba que tem problemas nesse relacionamento. O homem a espanca, fala que ela acha que é negra, mas ela não é, aquela coisa toda. E aí a Desiree, ela volta para a cidade natal dela para morar com a mãe e leva a filha, que passa por um monte de problema de racismo na cidade, porque ela era a única realmente negra mesmo, e ela é bastante, com a pele bastante escura. E essa menina, ela cresce, ela se torna atleta, ela ganha uma bolsa de atletismo, vai para a faculdade. Na faculdade, essa menina, ela estuda muito, arruma um namorado, esse namorado passou por um outro problema, que na história vai se revelar, ele foi espancado pelo pai, ele tem lacerações no corpo, que ele tem que fazer cirurgia para corrigir, por causa de um preconceito do pai. E, e aí ela fica com esse cara e começa a trabalhar em turnos, né, em restaurante, fazendo festa, para ela poder juntar um dinheiro e ajudar ele na cirurgia. E eles estão muito bem juntos. E um dia, numa festa que ela tá fazendo, ela vê uma menina branca que vai encontrar a mãe. Quando ela olha, ela vê que a mãe da menina branca é a tia gêmea dela perdida, que ninguém tem contato há muito tempo. Ela começa a tentar se aproximar dessa garota mesmo à distância para tentar convencer a mãe da menina a voltar, a falar com a família, falar que a mãe dela sente muita falta da irmã gêmea e tudo, enfim. Mas pulando isso, vamos falar agora da Isela. Quando a Isela fugiu, ela começou a trabalhar, ela se envolveu com o chefe do escritório dela, eles acabaram ficando juntos, ele estava divorciando, e aí ele foi e ficou com ela, eles se casaram, tiveram uma filha, essa filha se chama Kennedy, a menina é assim, uma menina muito mimada, mas é uma menina que não quer nada, que tem uma crise de existência, que não se encontra. Ela é custosa na escola, ela foge das aulas, ela vai para a faculdade, ela sai da faculdade, então ela é bastante difícil, sabe? E essa menina que não se encontra, né? Ela quer ser atriz, ela só descobre a única coisa que ela gosta de verdade é ser atriz. E ela se torna atriz de um teatro e ela foge da faculdade para ficar nisso. A mãe não gosta, não aceita, mas mesmo assim a menina quer ser atriz e ela vai trilhar nisso aí. Até que um dia ela encontra a Judy. A Judy se aproxima, acaba contando para ela que elas são primas e tal. E a Kennedy não acredita, vive assustada, porque a mãe sempre teve rejeição e preconceito pesado com pessoas negras ao longo da história. E assim, então ela não consegue lidar. Enquanto isso, essa mãe, a Estela, ela vai retratando, vai falando sobre como ela se sente, vai falando que, na verdade, depois da morte do pai, ela ficou com medo de sofrer o mesmo futuro por causa de preconceito que o pai sofreu, né? Ela se lembra muito da questão do assassinato e ela fica o tempo todo, já que ela se lembra, ela fica questionando. A irmã tenta só não falar disso, ela aceita isso, embora faça falta e tudo, ela aceita isso, enquanto que a Estela amedronta, morre de medo disso. Ela passa a noite, toda noite tem um taco de beisebol perto da cama dela, inclusive. Então ela tem bem esse trauma e ela tem medo de falar que ela tem descendência negra e perdeu o casamento. Então por isso que ela vive essa mentira e cortou vínculos com a família. Enquanto isso, né, nós temos aí a construção dessas personagens. Nós temos a Judy com o namorado dela tentando se construir e a menina começa uma faculdade, depois ela acaba tentando entrar na faculdade de medicina, ela consegue, se torna, né, está se formando em medicina. Nós temos aqui a Desiree, né, que fica lá na casa da mãe, que tem que voltar para a cidade e está sofrendo com isso, mas recomeça um relacionamento com um homem, com quem ela não se casa, mas eles recomeçam. Nós temos aqui a Kennedy com a sua dificuldade de aceitação com a realidade. Nós temos a Estela com um medo não tratado ao longo da história. E é isso, a história ela retrata isso. Tem algumas questões que eu não preciso falar aqui para abordar a psicologia, então vai ser isso aqui que eu vou falar sobre a história.
O que eu entendo dessa história, gente? É um livro pesado para a gente poder falar sobre reação de luto e racismo. O luto que as irmãs enfrentaram define muita coisa. Tanto define para a Desirê que ela vai assumir quem ela é para corrigir o mundo ou para ela ser uma pessoa resistente no mundo, quanto define para a Estela a questão da negação pelo medo de passar pela mesma coisa, por ser a mesma coisa. E nisso daí nós temos duas construções de vida, e que é muito comum nos Estados Unidos, porque assim, o racismo no Brasil existe, nós temos uma luta constante, é um assunto que ainda tem que ser muito evoluído, nós temos muita coisa que tem que ser trabalhada sobre isso ainda, mas definitivamente não é o racismo tal qual nós vemos nos Estados Unidos, que é um racismo muito mais antiquado em relação ao nosso. Embora que a história se passe mais ou menos, começa tudo, acho que na década de 50, 1968, como aqui aborda, embora que comece em 1968, já meio década de 70, o racismo nos Estados Unidos é uma coisa muito mais pesada em vários sentidos do que no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil, nós vemos o racismo se configurar entre uma diferença entre quem tem pele mais escura e quem tem pele clara. Enquanto que nos Estados Unidos, o racismo ele é definido por famílias. Então, a família que veio da pele negra é a família que veio da pele clara. Uma pessoa pode ser branca, mas de uma família negra nos Estados Unidos, que ela ainda é considerada negra e ainda tem uma marginalização. Enquanto que no Brasil, a marginalização ela vai existir, ela existe, é séria, só que de acordo com a cor da pele, exatamente. Então, por exemplo, alguém olha para mim aqui no Brasil e fala: nossa, a Daniela é branca. Mas acontece que meu pai é negro. Nos Estados Unidos, eu seria considerada negra. No Brasil, eu sou considerada branca. No Brasil, nós temos essa miscigenação muito grande. Então, quase toda a população, eu posso dizer, talvez toda até, não sei, se fizer um exame genético de DNA, acusa que tem DNA negro. Então, aqui na nossa população, nós temos, todo mundo tem um sangue negro, mas o racismo ele vai de acordo com cor, o que é bem estúpido se a gente for olhar. Mas é assim que funciona aqui. Enquanto nos Estados Unidos tem essa questão de família. E lá tem os bairros. Há bairros negros, há bairros brancos. Lá existem escolas de negros, escolas de brancos. Hoje, a atual conjuntura já tem uma miscigenação maior, muito embora nas escolas o bullying seja pesadão. Aqui tem piada sem graça, às vezes tem agressões, mas nos Estados Unidos sempre tem agressões. Então é aquela coisa muito mais pesada. A violência nos Estados Unidos é mais pesada, nesse contexto escola, né? Então, assim, o livro ele vai abordar essa questão do preconceito, essa questão do racismo, com uma perfeição muito grande. Eu nunca vi, até hoje eu não vi um livro tão sincero e autêntico quanto a isso. Fala aqui sobre as meninas na fila de negros para entrar no museu, enquanto que tem uma fila de brancos para entrar no museu. Fala aqui sobre a questão de declarar negro no documento lá, fala que poderia perder a proposição do emprego. Então é uma coisa bem pesada mesmo. E a questão também de ser negro ou ser branco e no meio do caminho também ter rejeições. Então também tem mais essa complicação por lá. A Judy sofre demais, porque ela é negra, não é aceita na cidade onde tem pessoas negras, mas é igual ela fala lá, a cidade é horrível. Aceita se você for negro, mas se você não for muito negro. É bem ridículo. Então, nós temos essa questão marcada. Nós também vamos ver o luto muito bem trabalhado aqui. A questão de como a dor desse luto ela vai influenciar as pessoas de formas diversificadas. Como eu disse sobre as duas gêmeas, né, o impacto de uma se aceitar, a outra se rebelar. O impacto na mãe, que começa a rejeitar relacionamentos e que começa a pensar que as pessoas não podem, as meninas, né, ela tem essa questão com a Desirê, que não pode namorar um garoto negro, porque esse garoto negro ele vai destruir a vida dela, crendo que a cor destrói, ou a pessoa tem a descendência, ela é rejeitada por ser negra, mas acredita que se relacionar com um negro traz mais maldições, digamos assim, mais problemas, do que se você se relacionar com um branco. Então, temos uma pessoa que se aceita, mas que tem um racismo com a própria descendência dela, que é bem estranho também. Então, é um livro que causa estranhamento, é aquela coisa que chega que incomoda. Eu vejo o racismo nele e me incomoda.
Se a história tivesse sido mais elaborada, seria um livro 5 estrelas tranquilamente. Embora tenha sido carregado, foi uma experiência maravilhosa e eu recomendo muito para vocês. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o livro, A Metade Perdida, que o título é por causa das irmãs que se separam, né? Eu super recomendo para vocês. Espero que vocês gostem bastante, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu já vou me despedindo de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, né, de dar aí seu joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar para um amigo. Então, é isso. A gente vai se vendo numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Foi bom estar aqui com vocês.